Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo a gente vai conferir aqui o linha de passe da ESPN aqui, repercutindo a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, 2-0 lá no Morumbi, um bom jogo do Flamengo. O jogo foi um pouco parelho, mas quando o Flamengo precisou puxar as armas do banco de reservas, saíram titulares do banco e aí o bagulho ficou realmente doido. Não ia dar pro São Paulo mesmo não, máximo respeito pelo Rogério Ceni, mas o time dele não é do nível do nosso. E no vídeo de hoje a gente vai ver aqui o pessoal repercutindo essa forma de jogar do Gabriel agora, do Gabigol, e tá vindo um pouco mais de trás e tá se tornando aí um jogador realmente letal, deixando os jogadores na cara do gol, participando ativamente das ações ofensivas do Flamengo. Vamos trocar de janela aqui? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, perdão, se inscrever no canal, muito importante que você se inscreva. Nós estamos chegando aí perto da marca de 1000 inscritos, estamos com 700 e pouco aí, faltando 200 e poucos, e eu conto com vocês para ajudar a gente a espalhar cada vez mais a palavra aí, falar muito de Flamengo por aqui. Comente sobre o vídeo, sobre o que você tá vendo, sobre o Gabriel, o que você acha do futebol dele, ou me diz aí de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando. E é isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, Lau. É verdade, uma boa observação do Birner, uma semana produtiva para o Gabigol em termos de gols, porque ele fez contra o Corinthians pela Libertadores e hoje, agora há pouco no Morumbi, sacramentou a vitória do Flamengo por 2-0. Ele que vinha participando bem dos jogos, mas com assistências, ficou 5 partidas sem marcar. Gabigol voltou a marcar de novo pelo time do Flamengo, que está subindo no campeonato, e o São Paulo está ali estacionado no meio da tabela. Eugênio Leal, prazer tê-lo no linha de passe, Eugênio. Prazer é meu, João. Boa noite, estar com você de novo. Um prazer muito grande. Na Premier League, Pedro Ivo, grande amigo, Elton Serra. E boa noite aqui para o guardião da tradição do samba paulistano. Isso é uma responsabilidade muito grande. Vitor Birner. Que beleza. É o guardião das tradições do samba paulistano. Nosso guardião. Um orgulhoso fã, ponto. Tem outros que fazem essa missão, Glória. Agora, o João, Pois não. Ser o último aqui... Sim. É mais complicado porque tudo que você anotou para falar, todo mundo já falou na frente. Exato. Mas eu deixei você por último, que eu sei que você sempre tem algo diferente, Eugênio. Porque eu comentava com você lá no camarim, né, João? Sobre o Gabigol, que foi esse último tópico trazido aqui por você e pelo Vitor. Por quê? O Gabigol, ele acabou com o jejum de gols, voltou a ser o Gabigol, porém, ele continua jogando sem ser a referência da área, mesmo quando o Pedro não está em campo. Isso já tinha acontecido semana passada, quando ele entrou no segundo tempo contra o Atlético Goianiense. Deu 2 passos pro Vitinho. A referência, em algum momento, chegou a ser até o Vitinho como centroavante, Perdeu e 2 ele gols feitos. Um pouco mais pela direita, um pouco mais atrás, e hoje, mais uma vez, o Lázaro seguiu sendo o homem de área, né, mais centralizado, e o Gabigol volta a fazer um gol, trazendo a bola da direita para dentro e batendo. Ele pega muito bem nesse tipo de jogada. Então, ao que parece, pelo menos sob o comando do Dorival, o Gabigol não será mais o jogador de referência na área, mesmo que o Flamengo não tenha um jogador característico para substituir o Pedro nessa função, no elenco. O Flamengo não tem mais um Rodrigo Muniz, como teve no passado, não tem um outro camisa 9, porque o titular era justamente o Gabigol. Só que quando o Pedro não joga ali, outro jogador tem ocupado o espaço e o Gabigol está sendo mantido um pouco mais atrás, um pouco mais pela direita. Estamos vendo o surgimento de um Gabigol que pode ser ainda melhor do que aquele que nós conhecemos, que viveu o seu apogeu com o comando do Jorge Jesus de 2019, com muitos gols, com uma participação mais dentro da área? Eu acho que a gente pode falar num jogador mais maduro. Quando o Eugênio pontuou muito bem essa situação do Gabigol, sem o Pedro em campo não cumprir essa função de referência, ele abre para jogar, a gente está falando de um jogador mais maduro, de uma característica que ela é nova. A gente pode chamar de nova num recorte recente de não muitos anos. Ela é nova, de o Gabriel sem a referência, ele continua abrindo para jogar. Ele começa um movimento quando ele tenta se colocar à disposição do Tite nessa função, que o Tite abre, ele cobra de um jogador mais completo, ele começa a fazer isso no Flamengo, início do ano, com o Pedro faz mais ainda, o Eugênio pontua bem hoje, novamente sem o Pedro, faz mais uma vez. Ele é um jogador mais maduro, mais completo, mais histórico é difícil, João, porque sempre vai ficar viva aquela coisa da sequência de gols, os gols decisivos. Então, o torcedor, de uma maneira geral, o rubro-negro principalmente, ele sempre vai se apegar ao cara que está fazendo gol. Se o Pedro está fazendo gol e o Gabriel não está fazendo gol, eu estou preferindo o Pedro. Nessa semana foi o Gabriel. Exato, mas eu acho que o recorte geral, se o Pedro está fazendo gol, e a gente está aqui pontuando que o Pedro finaliza muito bem, o Gabriel jogando muito bem para o time,
eu acho que o torcedor ainda fica com aquela coisa do gol. E é papel do torcedor. O que eu vejo é um Gabriel talvez mais maduro. O Gabriel mais maduro. Ainda queria ver um pouco mais de recomposição, mas é um capricho nosso, porque também talvez não seja função específica dele. O time que entra em campo hoje com Cebolinha e Maria é um time que recompõe muito mais. Não tem, por exemplo, os compromissos de outros jogadores que têm muito mais a bola quando é o time principal jogando. Agora, acho que talvez dê para chamar desse jogador maduro, João. Ele entende que talvez o time do Dorival, o time ideal, podemos chamar assim do Dorival, é com o Pedro, então não adianta também ele querer ocupar um espaço, ele vai ter que dividir um espaço ali pela lateral. Hoje, o desenho de jogo quando ele entra também era outro, era um Gabriel de circulação, com o Ribeiro entrando. Ele coloca primeiro o Gabriel e o Everton, se eu não me engano, o Arrascaeta entra depois. Ele coloca o Gabriel e o Everton e ele está ali na beirada do campo pedindo para o time segurar, pedindo para o time rodar a bola. Porque é o momento que o Igor Vinícius entra, Rafinha segura, o Igor começa a acelerar, o São Paulo começa a acelerar. O Flamengo cansou um pouco os jogadores que primeiro entraram o Thiago Maia, João Gomes e Gabigol, Exato. Depois o Everton e o Arrascaeta. Então ele pede para esse time do Flamengo começar a segurar um pouco mais a bola. Então ele não quer o Gabriel lá na frente espetando, recebendo bola, recebendo bico. Ele quer o Gabriel circulando, ajudando a circular. Depois entra o Everton, entra o Arrascaeta. Então ele cumpre essa função. Um jogador do ponto de vista tático talvez um pouco mais completo, não, mas um pouco mais inteligente, cumpridor de suas funções, mais maduro. E é difícil ser maduro quando a bola não entra. E muitas vezes fica irritado. Então, essa semana que vocês botaram é importante para ele. A bola voltar a balançar a rede para ele é importante. Mas fala, vale lembrar que ele, com o Dorival no Santos, jogava pela direita. Era um 4-2-3-1, era ele pela direita, o Giovani na esquerda, o Lucas Lima por dentro, o Ricardo Oliveira adiantado. E ele tinha sérias dificuldades, até uma certa negligência para recompor na marcação e incomodava o Dorival isso. No Flamengo ele passou a jogar de um outro jeito, porém, também vale lembrar que muitas vezes a gente viu o Bruno Henrique saindo da esquerda para dentro e o Gabigol aparecendo na direita, né, para ajudar na construção, não tão aberto, não tão constantemente como o Dorival faz. E deu hoje. Várias assistências ao Bruno Henrique. Várias assistências. Acho que o Pedro falou uma coisa que para mim é essencial. Ele está ganhando inteligência tática, porque na verdade o futebol é um jogo de ocupação de espaços. Exato. Né? E o jogador precisa entender aonde ele tem que estar em cada momento, para onde ele tem que ir em cada momento. Né? Um jogador, segundo um estudo que uma vez o professor Calçade trouxe aqui, toma mais de 2.000 decisões no jogo. Vai correr para onde, fica, vai, marca, cobre, cerca. O Gabigol está se tornando um jogador mais inteligente porque ele parece ser capaz de jogar do lado direito, um pouco mais aberto. Se você trouxer o Gabigol para dentro, ele vai conseguir jogar também. E acho bom que seja assim, porque eu sou do tipo que acha que o Flamengo não tem que ser modificado, tá? O time principal que vem conseguindo as classificações. Porém, eu não acho esse o time ideal do Flamengo, quando todos os jogadores estiverem bem. Porque eu não gosto de times que têm losango no meio de campo, e eu não repito, eu acho que o Dorival não tem que mexer, acho que é um acerto. Os losangos deixam muito espaço pelos lados. O próprio Vitor Pereira, técnico do Corinthians, falou sobre isso no final de semana. Só que, por exemplo, a atuação de hoje do Everton Cebolinha não justifica você cogitar uma alteração para ter jogadores mais abertos. O Marinho... Irmão, tem que acabar essa porra de que eu não gosto do losango porque deixa espaço. Cara, tem que acabar é essa porra de você ter atacante que marca lateral. Brother, pelo amor de Deus, que não tem a recomposição. Foda-se que não tem. Meu Deus do céu, irmão. Porra, atacante, eu sou do tempo que o atacante tem que fazer o gol. Sacou? Você tem lá, tipo, e não tem que ter secretário lateral. Por isso que hoje em dia a gente não tem um lateral que preste. Antigamente a gente tinha uma porrada. O Roberto Carlos, que todo mundo decanta hoje em dia. Não, porque o Roberto Carlos era gênio na seleção brasileira. Não era unanimidade. Toda vez surgia um lateral bom aí. Kleber, Júnior, Felipe, Atirson. O Roberto Carlos era questionadíssimo na época dele na seleção. Ele foi deixando de ser questionado no ponto que o futebol foi mudando pra essa porra de 4-1-4-1 e 4-3-3 aí, de ficar botando ponta que ajuda a lateral a marcar. Pelo amor de Deus, cara. Pô, esse pessoal não é digno de dizer que joga na mesma posição do Nilton Santos, que foi o primeiro lateral que passou da linha do meio do campo e revolucionou a posição. Lateral tem que ir lá no ataque, fazer a jogada de ataque e tem que voltar para compor na defesa. E o time tem que ter um esquema tático que, quando um lateral vai, o outro lateral não vai. Quando os dois laterais vão, o primeiro volante, de repente o segundo, ajuda os zagueiros ali a compor ali uma linha de defesa para não deixar o time desguarnecido. Isso é tática que a gente via no futebol dos anos 90, até um pouco do início dos anos 2000, nos anos 80 eventualmente, e que funcionava pra caralho. A nossa seleção foi campeã na Copa do Mundo 2 vezes fazendo isso. Praticamente aí,
Claro, com variações e etc. Mas pelo amor de Deus, cara. Pô, foda-se que o losango deixa espaço, brother. Os caras têm que se doar na marcação. A gente joga no losango, pô, porque não tem o atacante de composição acompanhando o lateral, o adversário, que não sei o quê. A gente cansa de ver o Gabriel, o Everton Ribeiro na nossa área defendendo, dando bicuda pra frente, ajudando a sair bola. Porra, pelo amor de Deus, que loucura. O antídoto pra esse ponta secretário do lateral, eu falar burro, mas não vou ficar chamando ninguém de burro. Essa tática escrota de ponta secretário do lateral é o losango no meio do campo, e dupla de ataque, e esse esquema que o Dorival joga, que o Jorge Jesus jogava também. A gente com o Jorge Jesus só foi ter realmente dificuldade, os times que dificultaram a gente mesmo, quando o cara espelhava a nossa tática ou já jogava assim. Por exemplo, 4x4 Vasco e Flamengo. O Vanderlei espertamente espelhou a tática. Jogou igual o Flamengo jogava, botou lá dupla de ataque, 4 caras no meio do campo, que coisa que ele não estava fazendo há bastante tempo. E deu ruim pra nós, 4x4 aquela porra daquele jogo. O River Plate jogava assim na final da Libertadores também, dificultou a nossa vida. Era muito parecido a forma de jogar mais ou menos ali com o que a gente fazia na época do JJ. E é isso, pô, cara, eu vou ficar aqui todos os vídeos falando que esses esquemas de ponta secretário do lateral tem que acabar. O Flamengo jogou assim nessa partida contra o São Paulo e eu só aceito isso porque era um time tipo, pra poder poupar jogadores e etc. Mas se ele meter essa loucura no time principal que ele tá usando pra jogar, tipo, terça-feira contra o Corinthians, eu vou ficar puto. Pô, essa parada tem que acabar, mano. Pra você ter... Eu não sou contra existir esse tipo de forma de jogar, não. Mas pra ser a principal não serve. Isso aí pra mim é mudança de jogo. Ao longo do jogo você faz essa variação. Dependendo do adversário você até faz essa variação. Mas o time... Essa forma de jogar que o Dorival tá botando aí... Porra, sensacional. O time joga bonito, tem a bola, é compacto. Pô, é sensacional, cara. E eu tô batendo nessa tecla toda vez que eu tenho alguém me dá essa bola quicando, para que o torcedor do Flamengo se acostume com isso. É importante para nós você saber que é muito legal a forma que o Dorival tá botando nosso time jogar, é muito bacana, e não deixar esses caras entrar nessa porra de ficar botando na nossa cabeça que não, porque o atacante tem que recompor também, que não sei o quê, e o centroavantão lá que fica enfiado na área, e lá. Não tem. O atacante tem a função única e exclusiva, principal de fazer o gol e participar das ações ofensivas. E a marcação do atacante, pra mim, tem que ser aquela: pressionar o goleiro que tá com a bola no pé, pressionar o zagueiro que tá saindo com a bola, marcar o volante que foi lá ajudar o zagueiro a sair com a bola. Depois disso, acabou o cara tem que ir ali ajudar a compor espaço para uma saída rápida, para um contra-ataque. Tem que estar esperto nisso. Mas ficar acompanhando o lateral, vai e volta, pelo amor de Deus, cara. Isso aí precisa acabar o quanto antes. Porra, é por causa disso que a gente tem hoje em dia. Não se faz mais centroavante nas bases dos clubes, porque todo mundo joga nessa porra desse ponta secretário. Não tem mais lateral direito e esquerdo decente que vai e volta, que marca legal, que tem uma habilidade pra jogar. Porque a grande maioria dos caras que seriam esse lateral, que avança e que defende bem e que joga com a bola no pé com qualidade, virou ponta secretário do lateral. Que aí o cara tem um pouco menos de obrigação defensiva, mas também tem, mas joga com a bola no ataque, participa das ações defensivas, cruza pra área. Isso é uma função que o lateral esquerdo e direito tinha até um tempo atrás aí. Pelo amor de Jesus, cara. Também não justifica. E a do Vidal? Daqui a pouco falaremos sobre isso. Quando os jogadores estiverem bem, eu acho que a tendência é que um dos jogadores do trio saia, que o Cebolinha passe a ocupar o lado esquerdo, ou o Bruno Henrique, quem sabe mais para frente, se o Bruno Henrique voltar bem, o Arrascaeta jogando por dentro. Deve voltar. O Cebolinha não vai assumir essa parada. O Cebolinha vai ser opção sempre para jogar no ataque do Flamengo. Não vai assumir. Não adianta. O Bruno Henrique eu vejo, realmente, se ele voltar bem dessa lesão, se Deus quiser vai voltar ano que vem, eu vejo, de repente, o Dorival tentando uma forma de encaixar ele, como já estava tentando antes dele se lesionar. Mas o Cebolinha não vai ser esse cara. Tá só no meio de 2023, o Bruno Henrique, é a previsão. Isso, mas vamos trabalhar em cima do Cebolinha. Sim. O Pedro, na fase atual, não tem como sair, não tem a menor lógica você tirar o Pedro. E o Gabigol terá que jogar na direita e precisará ter mais encargos defensivos em alguns momentos contra adversários específicos que vão exigir isso. Não vai. Então eu acho que é uma construção ainda. Enquanto o Flamengo constrói, o Flamengo avança no Campeonato Brasileiro, sobe, tem um resultado maravilhoso nas Libertadores e tem chances de classificar na Copa do Brasil. Então tá, tudo ótimo. Mas esse ainda não é o melhor Flamengo possível quando você olha o elenco, mas já é o Flamengo que pode brigar pelos títulos.
Bom, vamos ficando por aqui. Me deixa aí um comentário sobre o que você tá achando dessa nova forma de jogar aí que o Gabriel tá fazendo, se ele tá realmente sendo mais inteligente, como um amigo aí falou. Eu acho até que tá. Porque eu acho que ele ainda tem esperança de ir pra Copa. Eu não acho que ele vai, mas eu levaria ele e o Pedro. Mas eu não acho que ele vai. Mas ele ainda tá esperançoso aí de que tem chance de ir, né? Então quero o comentário de vocês a respeito disso aí, se vocês concordam comigo, se vocês acham que concordam com eles também. O que vocês acham do futebol do Gabriel atualmente, ou então só me diz aí de que cidade e que estado você é. Vamos trocar de janela aqui? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante que você se inscreva, né? O canal tá crescendo, a galera tá curtindo aí, tá vindo junto. Nós estamos perto de 1000 inscritos e você vai ajudar a gente a atingir essa marca que é muito importante para nós. Eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!